Boa tarde, pessoal. Tiago, em seu nome eu queria agradecer o convite da Associação de Funcionários do BNDES, queria cumprimentar a Esther, Bruno, Esther, organizadora do livro, agradecer a presença de todos vocês. Antes de fazer essa discussão orçamentária e financeira, e me parece que o que aconteceu no domingo me chama a atenção que esse debate pode ser um debate muito importante para certa opinião pública nesse momento eleitoral que estamos vivendo. Eu queria resgatar um pouco essa intuição que Esther colocou no final da sua apresentação, de que passemos a entender as políticas sociais enquanto um eixo central no desenvolvimento de países com as características como a do Brasil, na América Latina, ou seja, a política social simultaneamente dinamizando a cadeia produtiva keynesiana e dialogando com a matriz cepalina e schumpeteriana e simultaneamente reduzindo as desigualdades sociais. Então, acho que esse resgate é importante para que a gente repense mesmo um modelo de desenvolvimento onde a política de saúde, a política de educação, a política de combate à desigualdade tenha isso como eixo. Num segundo momento, eu queria colocar alguns dados importantes no plano econômico e do ponto de vista do mercado de trabalho e do setor saúde. A saúde hoje responde por 9,1% do PIB, da ótica do consumo, a partir das contas satélites em saúde. Embora tenhamos um modelo universal, 5,2% é setor privado e 3,8,9% é setor público, e é claro que a gente precisa mudar isso. Outro dado importante, mas que precisa ser reatualizado, ou atualizado, melhor dizendo, é um dado do IPEA de 2010-2011, que o efeito multiplicador do gasto social público em saúde é de 1 para 1,70, provavelmente em função do caráter intensivo e força de trabalho que a saúde tem, e pode ser inclusive utilizado nesse momento numa política anticíclica de combate também ao desemprego. E por fim, nessa linha de entendermos a saúde, entre outras políticas sociais, enquanto desconcentradora de renda, eu não sei, Fernando, em que medida você pôde apresentar em detalhes aquele trabalho que produzimos com a professora Sulamis Daim, onde o setor saúde, ou SUS, se vocês preferirem, é redistributivo até o 8º décimo de renda, contrariando uma intuição que ele é redistributivo apenas nos estratos inferiores de renda. E deixando claro, portanto, que é uma falácia dizer que o SUS não é para todos, já que urgência, emergência, transplante, alta complexidade, vigilância epidemiológica, vacinação, oncologia, cardiologia, a clientela da medicina privada utiliza os serviços do SUS. Então, ele é desconcentrador de renda, ele tem um potencial importante no crescimento econômico, para não dizer na questão da inovação tecnológica em particular, e eu não sei em que medida o banco vem trabalhando nessa linha, que é a questão da biotecnologia. E por último, antes de apresentar os dados, intuitivamente pensar os efeitos, os duplos efeitos negativos, e a violência aí, Bruno, obviamente que tem também impacto significativo sobre o orçamento do SUS, da crise na área da saúde. Ou seja, política de austeridade tem uma piora das condições de vida e saúde da população. Por exemplo, se não bastasse os efeitos do desemprego sobre as condições de vida das pessoas, aumento da mortalidade infantil, já houve repique, aumento da mortalidade materna,
retorno de doenças preveníveis, redução da cobertura vacinal. Ou seja, isso é um escândalo, pessoal. É um escândalo você ter repique da taxa de mortalidade infantil. Isso claramente é produto da política de austeridade. Ou seja, em outros termos, mesmo para aqueles mais críticos à política de saúde desenvolvida pelos governos do PT, uma coisa é falarmos de um subfinanciamento do SUS, imaginando que o gasto público, ao invés de 4%, deveria alcançar 6% do gasto público, em relação ao PIB, perdão. E o gasto público federal ficou em torno de 1,7%. A outra é você implantar uma política de austeridade que arrebenta com o Sistema Único de Saúde. Então não é mais a questão do subfinanciamento, é sucateamento explícito do Sistema Único de Saúde. Por outro lado, queda da renda e desemprego, ou seja, expulsão da clientela da medicina privada, uma vez que você tem um desenho regulatório nos planos coletivos, onde pode haver rescisão unilateral dos contratos. Essa clientela sai do mercado e pressiona o SUS. E você tem uma redução do gasto público per capita em saúde, quando exatamente as pessoas estão mais precisando do SUS. Vale dizer, tendo em vista, inclusive, o aumento continuado dos preços dos bens e serviços privados de saúde. Ou seja, é extremamente perverso, pessoal. Me parece que não é uma figura de linguagem pensarmos o que a literatura internacional indica, por mais que isso possa parecer bobo, que de fato a política de austeridade é sim genocida. Ela mata. Então é extremamente grave. Então, tendo em vista a importância desse debate orçamentário e financeiro, o que essa tabela está mostrando? Na primeira coluna é o que efetivamente foi gasto, ou melhor, a despesa empenhada efetiva. Tá certo? Ou seja, para o bem ou para o mal, a gente não vai fazer essa discussão aqui agora, a despesa empenhada efetiva acabou sendo uma proxy do gasto público federal em saúde. E ela, inclusive, faz parte do modelo, digamos assim, é uma parcela do modelo do cálculo do gasto público em saúde, que era a despesa empenhada vezes variação nominal do PIB. Então, a primeira coluna é o que foi aplicado na vigência da Emenda Constitucional 29, de 2001 a 2015. Preços médios deflacionados pelo IPCA de 2015. A segunda tabela é uma análise contrafactual, é o que teria sido aplicado valendo a regra da EC 95. No primeiro e o segundo ano consideramos que foi aplicado 15% da receita corrente líquida e a partir daí a variação da inflação. Fizemos a diferença ano a ano e qual é a conclusão que chegamos? Que o SUS, tudo mais constante, o SUS teria perdido, caso tivesse aplicado a Emenda Constitucional 95, em valores médios de 2015, pelo IPCA, 115 bi. Ora, o Ministério da Saúde, para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, operou em ações e serviços públicos de saúde, atenção, não é o gasto total do Ministério da Saúde, tem uma delimitação, ou seja, gastos, por exemplo, que não são universais, ou gastos que não fazem parte diretamente das ações e serviços públicos de saúde, como farmácia popular de um lado, ou merenda escolar, estão fora desse cômputo. O SUS rodou com quase 100 bi, ou seja, é lícito dizer, portanto, a partir dessa comparação, ou plausível, que o SUS pararia durante um ano, ou seja, sucateamento, ou perderia 7,6 bi ano a ano. Eu prefiro fazer essa análise retrospectiva do que exercícios que também são importantes, que alguns colegas meus do IPEA fazem, mas eu me sinto mais seguro fazendo essa análise retrospectiva. Quando você olha a relação, Esther já comentou, a relação da despesa empenhada efetiva em ação e serviços públicos de saúde, ou seja, que era o modelo anterior.
da Emenda Constitucional 29, que dizia que a saúde seria financiada pela despesa empenhada do ano anterior, vezes a variação nominal do PIB, portanto vinculada ao PIB. Com a projeção do piso, já vamos falar sobre essa discussão do piso, da Emenda Constitucional 95, nós observamos uma queda significativa da saúde pública em relação ao PIB. Lembrando a vocês que o governo federal repassa 2/3 dos seus recursos para as esferas subnacionais, que por sua vez se encontram em crise de arrecadação em função da crise econômica mais geral. A mesma coisa acontece naturalmente com a receita corrente líquida, que é um indexador importante, né, da Emenda Constitucional 86, que na verdade só durou um ano entre a Emenda Constitucional 29 e a Emenda Constitucional 95. E é claro, quando você olha a despesa per capita, a boca do jacaré aumenta, como vocês estão vendo, por conta da população. Para além dessas evidências, além da questão da vinculação em relação ao PIB do crescimento populacional, na saúde existe uma correlação entre envelhecimento e gasto per capita. Então você tem crescimento populacional simultaneamente ao envelhecimento, né? Por outro lado, sem entrar na discussão da incorporação tecnológica, né, na questão da saúde, em tese, a inflação setorial é maior do que a inflação geral. Mas vale dizer o seguinte, em primeira mão, estamos fazendo uma nota técnica no IPEA para fazer uma crítica à regulação dos planos privados de saúde. Quando a gente expurga, Esther, o plano de saúde do índice de inflação setorial do IPCA, o índice fica menor do que a inflação. Então, quem está carregando o índice de inflação setorial é a inflação dos planos de saúde. Dois. Porque isso é utilizado para reajustar o Para reajustar o próprio plano. Você não sabe disso, mas só um pequeno detalhe. Apita e faz o gosto. Não, que isso. Essa coisa absurda. Essa tabela é uma tabela que se consagrou na literatura setorial, de um trabalho elaborado pela Esther e pelo Pedro Rossi, que chamaram de piso deslizante, me corrija se eu estiver errado. Exatamente por quê? Porque para convencer o CONAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS, que tem peso no Congresso Nacional, né, tirou-se a vinculação da saúde, mas foi dito que seria apenas um piso e não um teto. Ou seja, o teto é em relação à despesa primária total, mas saúde não. Saúde é um piso, pode crescer. E esse gráfico, e eu vou avançar na discussão orçamentária entre despesa empenhada e despesa paga, e isso vai ficar mais claro. Na verdade, esse gráfico deixa claro que se o total da despesa primária cai, né, sobretudo na disputa com outras áreas, vai ser impossível que o piso não seja igual ao teto. Do ponto de vista nominal, eu estou falando. Essa tabela aqui, ela é curiosa, porque ela é um contrafactual, mas é construída a partir de dados efetivos. A primeira coluna é a Emenda Constitucional 29, ou seja, qual seria o piso caso esse modelo de financiamento estivesse ainda vigente nos anos 16, 17, 18, e o que foi efetivamente aplicado com a EC 95, embora 18 tenha sido aí uma estimativa. Então, já estaria apontando que, comparando os pisos, e a referência aí, pessoal, o parâmetro é a despesa empenhada, tá certo? Que o SUS já teria perdido pelo piso de cara a preços de 2018, a gente utilizou na época uma projeção do Banco Central, em torno de 6,5 de 7 bi, já num quadro crônico de desfinanciamento. E de aumento, como eu disse, das necessidades de saúde da população em função da crise econômica mais geral. E acho que concluo com esse gráfico e repõe aquela discussão que eu comentei, que os analistas de políticas de saúde só descobriram depois da introdução da EC 95, que utilizar a despesa empenhada como proxy do gasto público federal em saúde, Vitor, é complicado. Então o que acontece? Quando você já olha para a despesa empenhada e despesa paga, e essa de certa maneira para mim foi uma estratégia deliberada do Ricardo Barros, de inflar a despesa empenhada
tá certo? Quando você olha preços, valores nominais, tá certo? É só uma participação aqui relativa. Você vê que a despesa paga foi muito menor em 2017 em relação a 2015. E a gente poderia melhorar esse dado, inclusive, se a gente pegasse os restos a pagar que não foram compensados. Então, do ponto de vista do setor saúde, você com certeza já vai observar em 2018 uma redução em termos reais dos valores aplicados, se não olharmos mais para a despesa empenhada, se olharmos para a despesa paga. Então é um cenário muito grave. É importante que continuemos a discutir, a difundir, né, um conjunto de reflexões e estudos feitos nesse livro, e que tenhamos sucesso na disputa de hegemonia na sociedade para derrotarmos essa política e derrotarmos essa hegemonia. Muito obrigado.